nós estamos reunidos para podermos fazer este nosso 7º encontro da Carta aos Hebreus. Dando continuidade àquilo que já havíamos falado no 6º encontro, quando expunhamos a Carta aos Hebreus, o capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 10. Esses elementos nós já fizemos. Agora, nós vamos dar continuidade, neste 7º encontro, a Carta aos Hebreus, o capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 18. E diz o autor: pois tanto aquele que santifica, como aqueles que são santificados, todos têm a mesma origem. Por isso, ele não se envergonha de chamá-los irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome aos meus irmãos, e no meio da assembleia cantarei os teus louvores. E ainda, nele depositarei a minha confiança. E também, eis-me aqui, junto com os filhos que Deus me deu. Uma vez que os filhos têm todos em comum a carne e o sangue, Jesus também assumiu uma carne como a deles. Assim pôde, por sua própria morte, tirar o poder do diabo, que reina por meio da morte. Desse modo, Jesus libertou os homens que ficavam paralisados a vida inteira por medo da morte. Ele não veio para ajudar os anjos, e sim para ajudar a descendência de Abraão. Por isso, teve que ser semelhante em tudo a seus irmãos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel em relação às coisas de Deus, a fim de expiar os pecados do povo. De fato, justamente porque ele foi colocado à prova e porque sofreu pessoalmente, ele é capaz de vir em auxílio daqueles que estão sendo provados. Ora, nós, diante desta apresentação da carta aos Hebreus, somos chamados a aprofundar mais a nossa fé, tendo em vista, a razão da nossa esperança, que é Jesus Cristo. O autor do livro aos Hebreus vai continuar então a sua argumentação, mostrando agora que tanto Jesus como nós devíamos participar da mesma humanidade. E devia participar da humanidade para nos salvar. Aqui nós temos vários argumentos para sustentar isso. Primeiro, Jesus, que nasceu de Maria, precisava ser Deus, pois só Deus pode salvar. A salvação é um dom divino, não é humano. O Filho de Deus, que é Deus, é que poderia nos trazer a salvação. O segundo argumento, ele precisava ser um ser humano, pois quem precisava ser salvo era o ser humano. Para isso, Jesus precisava participar da nossa humanidade para salvar o ser humano. O terceiro argumento. Quem pecou não foi Deus, foi o ser humano.
E o Filho de Deus assume uma humanidade completa, perfeita, para conduzi-la à perfeita obediência. Quarta razão. A perfeita obediência vence a antiga desobediência. Nós podemos ver isto na carta aos Romanos, no capítulo 5 e 6. E o Filho de Deus foi obediente até a morte e morte de cruz. Aqui nós vemos a carta aos Filipenses, no início do capítulo 2. O autor quer então afirmar, no versículo 11, tanto aquele que santifica, isto é, Jesus, quanto aqueles que são santificados, isto é, nós, todos, Jesus e nós, deveríamos ter a mesma origem, isto é, somos filhos de Adão. Participamos da humanidade herdada de Adão. Por isso, por Jesus participar da natureza humana, ele, Jesus, não se envergonha de chamá-los de irmãos, porque ele também é humano, na sua realidade da encarnação. Jesus, ao participar da humanidade e descendência de Adão, se faz nosso irmão na humanidade. Quando nasceu da Virgem Maria, se fez homem completo, de carne, osso, sangue, numa humanidade perfeita, numa humanidade completa. No versículo 12, o autor diz assim, ele vai fazer um elenco de citações bíblicas. No primeiro momento ele diz, citando o livro do Salmo 22, 23. Anunciarei o teu nome, isto é, o nome do Pai, aos meus irmãos. Jesus se coloca como irmãos nosso, na humanidade. E no meio da assembleia celebrativa, cantarei os teus louvores. Esta assembleia celebrativa, a grande celebração que Jesus pode realizar em nós, acontece na cruz e sua ressurreição. Logo depois, ele faz uma nova citação, tendo em vista segundo livro de Samuel, do capítulo 22, do versículo 3. E ainda, nele, no Pai, depositarei a minha confiança. Trata-se aqui de um grito, de uma certeza do triunfo, da vitória em Deus, o Pai. Ainda, citando também outro texto, eis-me aqui, junto com os filhos, isto é, de Deus Pai, que Deus me deu. Deu para quem? A Jesus. Lá em Isaías 8, no versículo 18, quer nos afirmar que ele, vencedor, no caso Jesus, permanece unido àqueles que foram confiados. Ele não se separa de nós, vamos dizer, dos cristãos. Versículo 14. Uma vez que os filhos que participam da humanidade têm todos em comum a carne e o sangue. Carne e sangue são propriedades da humanidade. Essa carne frágil, este sangue portador da vida, é uma realidade da humanidade. Diz o texto, Jesus também assumiu uma carne como a deles. Então, é uma humanidade real e perfeita, uma carne como a nossa. Essa realidade dele assumir uma carne como a nossa é que fará de Jesus um sumo sacerdote. Porque participando da nossa natureza humana, ele nos une ao Pai e faz essa relação ao Pai junto de nós.
O Filho de Deus assumiu em Maria uma carne humana, carne e sangue. O sangue que Jesus derrama na cruz é sangue humano, dado por Maria, quando ela mesma gerou o próprio Jesus. O sangue da redenção foi dado por Maria. Jesus também traz a humanidade, participa então da nossa natureza humana. E por assumir uma humanidade como a nossa, ele pôde, por sua própria morte, porque quem morre na cruz é a humanidade, Deus não morre, mas o Filho de Deus, que é Deus, na segunda pessoa, está unido inseparavelmente àquele que morre, é o único Cristo, o mesmo. Né? E a realidade da morte, o Filho não se separa daquele que morre. O único Cristo é Deus, é homem, unidos inseparavelmente. Assim, por sua morte na cruz, tirar o poder do diabo, que no início da criação sequestrou a humanidade, que reina por meio da morte. A humanidade foi sequestrada. Deus aceitou pagar o preço do resgate. O preço do resgate da humanidade foi o sangue do Cristo. Assim que ele pagou o preço, do sequestro da humanidade, ele liberta a humanidade e dá vida à humanidade. A morte, a morte na cruz, tira o poder do diabo. A morte é uma pena que é dada como consequência da desobediência, da escolha humana. A desobediência acarretara uma pena. Esta pena era a morte. Vencido, então, a pena pela morte, vida por vida, o delito não persiste mais com a morte. Desse modo, Jesus libertou, pela morte da cruz, os homens, os seres humanos. Porque os seres humanos, até então, ficavam paralisados a vida inteira por causa do medo da morte. Jesus vem dar uma perspectiva nova à vida. O problema não é mais a morte, tanto é que os discípulos, quando começaram a anunciar o Evangelho, não temiam mais a morte, não temiam mais as ameaças da vida, porque aqueles que eles testemunharam com a própria vida, dava a eles a garantia de jamais se deixarem ser vencidos pelo medo, nem mesmo da morte. Eles deram a vida por aquilo que eles acreditavam. A angústia de que o ser humano tem que morrer acarreta o medo. Com a ressurreição de Jesus, que morre na cruz, vencendo a morte, nos dá confiança e nos faz vencer o medo. A certeza que brota da ressurreição de Cristo não nos faz ser mais medrosos em relação à morte, o limite da nossa vida biológica, porque Ele nos salvou da morte eterna, mas nós ainda estamos na duração deste mundo e ainda veremos de passar, inclusive, dessa morte biológica, por essa morte biológica. Versículo 16. Jesus não veio para ajudar os anjos, não é o objetivo de Jesus salvar os anjos, não, esses seres espirituais, não. A missão de Jesus Cristo, ele veio com um objetivo fundamental. Ele veio para ajudar a descendência de Abraão, a descendência de Adão, a descendência de Abraão, que é a descendência da fé, daqueles que unem a Deus pela fé. Abraão, pai de todos os povos, a gente pode ver lá no Gênesis 12.
Versículo 17. Por isso, em razão disso, isto é, ele teve que ser semelhante em tudo a seus irmãos. Semelhante em tudo na humanidade, para assim se tornar sumo sacerdote, misericordioso, fiel em relação às coisas de Deus, a fim de expiar o pecado do povo. Jesus se torna sumo sacerdote na sua humanidade, para que com sua morte rompesse a inimizade com Deus. Jesus, que carrega a humanidade e a divindade, uma unidade perfeita, é o sumo sacerdote misericordioso e fiel em tudo aquilo que se refere às coisas de Deus, é o próprio Deus. E diz, com sua morte, ele extingue os pecados do povo. Assim, aparece aqui a imagem do bode expiatório do Antigo Testamento, que era sacrificado no Antigo Testamento para perdoar os pecados do povo. Valeria a pena uma leitura lá do Levítico, capítulo 16. Todo o capítulo inteiro, vale a pena, Levítico 16, que fala um pouquinho sobre esta expiação. Quando nós não podemos entrar aqui nesse contexto, João Batista aponta para Jesus e diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando ele diz, eis o Cordeiro de Deus, ele faz referência ao Cordeiro Pascal. Quando ele fala que tira o pecado do mundo, ele fala justamente daquele animal que vai servir de expiação aos pecados do povo, mas não agora fazendo sacrifícios anuais. O único sacrifício que Jesus realizou na cruz foi suficiente para perdoar os pecados. Hebreus capítulo 2, versículo 18. De fato, isto é, verdadeiramente. Justamente porque ele, isto é, Jesus, foi colocado à prova. Quando que ele foi colocado à prova? Na obediência da cruz, no seu sacrifício pelos pecados, sofreu pessoalmente. Sofrimento real. Não é um sofrimento aparente. Sofreu com dor, senão ele não seria plenamente humano, né? Ele sentiu a dor na carne. Por isso tudo, diz o autor, ele, Jesus, é capaz de vir em auxílio daqueles que estão sendo provados, isto é, nós, a toda a humanidade. Nós vamos no próximo encontro da Carta aos Hebreus, meditarmos e lermos o capítulo 3. Provavelmente nós vamos ter que dividi-lo em 2 partes para que possamos, não atropelar muito a nossa reflexão. Vamos lá rezar juntos o nosso Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção. Paz e bem.